Boa noite. Esperar aqui alguém chegar para começar. Opa, doutor Sidney. Que bom você por aqui. Esperando aqui alguém mais chegar para a gente começar. Ô, seu Máriozinho. Olha aí, corra boa. Então, vamos tratar hoje, vamos trabalhar o filme Matrix, sob a ótica da filosofia, né? O filme Matrix ele tem muita coisa a nos ensinar, a nos mostrar, que está além do entretenimento em si. E é isso que a gente pretende discutir hoje. Esperar chegar mais alguém. Esperar o Beto também, meu parceiro de live, aparecer também pra gente começar. Normalmente... Ah, tá aí o de Deus entrou. Vamos lá, de Deus. Pede pra entrar aqui que a gente aceita aqui. Pede pra entrar, macho. Tem que solicitar aí a entrada. Opa, seu de Deus. Chegamos. Olha aí, rapaz, como é que você tá? Beleza. Eu tava te ligando, ó. Ah, é? Eu Pensei tava que... esperando você entrar. Como você não entrou, eu digo, não, vou começar logo, Tá certo. que, né? Eu pensei que tu Pra tava gente... atrasado. Nada, você que não entrou. Você não começou, eu tive que entrar aqui. Perfeito. Vamos esperar só mais um instantinho, né? Ver se chega mais Exatamente. alguém. Né? Deixa eu Porque abrir o aqui. tema é muito legal, o tema é muito interessante. A gente vai tratar, como eu estava falando antes, o filme Matrix, né? E o tema do nossa live é o mundo que não vivemos. A gente vai falar sobre o filme, vai falar sobre a filosofia, uma parte da filosofia inserida ali dentro, em particular a filosofia de Platão, no livro A República, que nós temos lá, né, coisas muito interessantes acerca da existência humana. Não é isso, Beto? Exatamente. Em especial a alegoria da caverna e meditações metafísicas também do Descartes, Isso. David Hume e Até Jung a gente pode trabalhar aqui, que já é psicanálise, né? Mas é interessante também trabalhar. eu chamo de Jung, mas talvez a É, minha pronúncia Jung diria, eu também não sei, não sei. Vamos lá, pronúncia é vamos de acordo com começar, né? o país. Vou fazer primeiro, Beto, um pequeno resumo do que é o filme, né? Tá, vai. Para gente trabalhar. Ó, o filme The Matrix nos apresenta uma realidade simulada, onde a humanidade é escravizada por máquinas que manipulam as mentes das pessoas, fazendo-as crer que estão vivendo no mundo real. A finalidade dessa escravidão é extrair de corpos humanos a energia necessária para abastecer a civilização das máquinas, que na mitologia do filme, em algum momento do século XXI, adquirem consciência própria a partir do desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial. Curiosamente, são os próprios homens que criam tal tecnologia, na esperança de que assim as máquinas pudessem servir a humanidade para toda e qualquer tarefa. Isto é, as máquinas seriam nossas escravas. Porém, por uma triste ironia, em algum momento do não tão distante final do século XXII, as máquinas terão monopólio
sobre nossas vidas. E, desse modo, iremos servi-las como fonte de energia. Bom, isso aí é mais ou menos seria uma sinopse do filme, né? Que fez muito sucesso quando foi lançado, em 1999, e, de certa forma, ela transformou o mundo do cinema em vários aspectos, nos aspectos de entretenimento, principalmente nos efeitos especiais diferenciados, aquele famoso a cena, né, do desvio da bala, né, Isso. que ficou muito conhecida, a brincadeira que todos nós fazíamos acerca dessa imagem. Beto, você quer falar do mito da caverna? Não, tem muita coisa, né, que a gente pode... Esse filme, ele é muito prey de filosofia, né? E até de teologia também. Ele faz muitas referências teológicas, né? Tanto o nome dos personagens e tudo. Mas a gente tem que direcionar para que a gente não fique com um discurso muito longo e não dê tempo de novo. A gente tem Isso, que fazer uma referência ao momento atual que a gente está vivendo, ao momento de isolamento, ao momento de isso, questionamento político que a gente está tendo, né, de ambos os lados, e que esses questionamentos eles estão se transformando numa guerra, não é? Então, é assim. porque já se perdeu a capacidade de negociar. E o filme Matrix, ele é um filme que existe uma constante negociação entre a vida humana e as máquinas. E essa negociação chegou um momento que ela foi interrompida numa guerra, né? E a gente teve essa guerra, as máquinas acabaram com... Os seres humanos acabaram com a condição de vida no planeta para as máquinas não terem a energia solar, só que as máquinas inventaram de obter energia das nossas células, que são diferentes, que têm diferença de potencial. Cada célula nossa, ela tem aquela bomba de potássio, sódio, né? A gente tem uma diferença de potencial de membrana. A membrana plasmática, ela é diferente. Dentro da célula, é como se normalmente, tivesse mais potássio. E fora da célula, tem mais sódio. Então, quando existe uma mudança, né, de polaridade, quando existem as bombas de sódio na membrana se abrem, então entra sódio e aí sai potássio e gera aí uma diferença de potencial, uma eletricidade. Então somos todos seres elétricos, né? E alguns Isso. seres elétricos têm até uma capacidade de produzir essa energia para se proteger, como aquelas enguias elétricas, né? E existem algumas Isso. pessoas que têm uma facilidade também de produzir energia, como já foi mostrado em alguns programas de curiosidades. O que eu digo é que as máquinas usando a gente como bateria é o fim da capacidade de diálogo. E nós estamos, já cessamos a capacidade de diálogo. Eu acabei, inclusive, agora mesmo, agora há pouco, eu fui expulso de um grupo de WhatsApp. Pela primeira vez na minha vida, eu fui expulso de um grupo de WhatsApp e tenho muito orgulho de ter sido expulso desse grupo, porque ele me traz essa minha expulsão, ela traz um bom contraponto, né? Porque eu fui expulso de um grupo que é anti-Bolsonaro, entende? Então, se uma pessoa como eu, que tem um pensamento crítico, que não concorda com o governo do presidente Bolsonaro, foi expulso de um grupo de pessoas que têm muito ódio ao Bolsonaro, isso é um bom sinal. Porque a gente só vê que as pessoas do lado do Bolsonaro sentem ódio. E a gente fica esperando. Porra, esse povo da esquerda não vai reagir, não? Como é que é? Vão ficar calados, incluindo esse bocado de baboseira? E nesse grupo, eu não sou uma pessoa conhecida, as pessoas não conhecem, não me conhecem, e eu apresentei lá um argumento que foi
foi apresentado por uma pessoa defensora do Bolsonaro. E o argumento é plausível, é um argumento contra a corrupção. Mas como foi apresentado por uma pessoa que é a favor do Bolsonaro, eles imediatamente já rechaçaram o argumento. Eles não rechaçaram a pessoa, eles rechaçaram a pessoa e o argumento. Ou seja, existe aqui agora uma impossibilidade de diálogo. Porque se você é contra o Bolsonaro e vai até os bolsonaristas apresentar argumentos contra o Bolsonaro, os bolsonaristas não vão lhe ouvir. Eles já têm um ódio reservado e você muito provavelmente vai ser odiado imediatamente por eles. E eu não via isso do meu lado, né? Eu sempre do meu lado eu tive pessoas que são contra o Bolsonaro, que são pessoas inteligentes, que conseguem enxergar além do óbvio, conseguem questionar, mas existem também pessoas que estão ali fechadas para qualquer tipo de crítica, e aí estabeleceu-se uma guerra. E essa guerra, esse fechar dos olhos à humanidade alheia, né, porque isso é o que a guerra representa, é um fechar de olhos para a capacidade do outro ser um ser humano, entendeu? É tanto que existem cenas de filme, eu já até falei, em que o inimigo está tomando banho e você e a pessoa não consegue atirar no inimigo porque ele está fazendo uma atitude humana. Então você nesse momento consegue ver o outro como um ser humano e não é para ser visto, é para ser visto como um antagonista, como um animal, um monstro, né? Na verdade, animal não, um monstro, que até animais irracionais, quer dizer, animais que não são humanos, animais não humanos, porque eu já não uso mais a palavra irracional, porque essa coisa de ser racional, eu vejo muito cachorro que pensa muito, raciocina muito melhor do que gente. Com certeza. Isso aí que você falou, você está rindo. Essas coisas que você falaram me lembraram dois filósofos anteriores a Platão, Parmênides e Heráclito. Isso. Heráclito, os dois, eles falam... Aqui. Pode falar, Cris. Os dois, eles falam uma coisa muito interessante sobre a descrição da existência, certo? Elas são confiáveis, muito confiáveis, as duas definições, mas, ao mesmo tempo, elas são muito opostas. E é muito interessante isso aí. Ó. Heráclito fala o seguinte, ele fala que a única coisa que não muda é que tudo muda. A única constante que existe, né, é que nada é permanente. Que ele chama de devir. Exatamente. Aí você vê, ele dá como exemplo o rio, né? O rio que passou, Panta-rei. que você viu agora. Panta-rei. Pois é. O rio que você olha agora não é o mesmo rio que você viu ontem, porque a água já passou. E nem a pessoa que está olhando é o mesmo de ontem. Né? E é uma coisa também do Xing, né? O Xing fala algo parecido. Ele diz o seguinte, ele defende a mesma coisa, que nada muda, que tudo muda, mas ao mesmo tempo nada muda. Né? Tudo que não muda é a mudança. Isso. Aí, já Parmênides diz que o ser é, pois pensar e ser é o mesmo. Exatamente. Ou seja, se o que for mudar, é porque não é. Exatamente. Se uma coisa para existir, ela tem que ser fixa. É muito legal, né? Ou ainda, o que você vê como mudança é ilusão. O ser verdadeiro é uno, fixo e eterno. Essas duas aparentes dicotomias e fatos elas são resolvidas por Platão, né? Quando Platão ele exemplifica o mundo das ideias, né? E o mundo das essências, o mundo das coisas e o mundo o mundo sensível, que é o termo que ele usa. O mundo sensível e o mundo das ideias, né? Por exemplo, eu me lembro muito do Rui falando isso. Ele dizia que você sabe o que é uma cadeira? Você lembra disso, velho? Lembro. Você sabe o que é uma cadeira? Aí ele disse, sim, eu sei, a cadeira é um local que você senta, certo? Mas existe uma variedade imensa de cadeiras. Mas toda vez que você vai ver
uma coisa que é uma cadeira, você vai saber o que é uma cadeira, apesar da forma diferente. A Ele pode ter cadeiridade da duas cadeira, pernas, né? três. A essência. Exatamente, a cadeiridade da cadeira. Aí, e Platão resolve isso quando você coloca essa questão do mundo das ideias, Então, né? Platão é uma síntese entre o Parmênides e o Heráclitos, poderia-se dizer isso? Podemos dizer sim, que ele resolve a Procurando pegar a questão, né? Ele une dialética. as duas coisas. Ele une as duas coisas em, em, em duas coisas que não se juntam, né? Que é o mundo das ideias e o mundo sensível. É Que é interessante uma que no... coisa que é Ah, mais antiga ainda, velho. ah. Isso aí já vem lá dos hindus. Que é muito interessante isso aí, né? O hinduísmo é bem Porque antigo, né? o hinduísmo, ele nunca se conectou com a filosofia grega, Sim. né? Não havia, as distâncias eram muito grandes, nem sabia o que existia. Um não sabia que existia o outro. E no hinduísmo a gente tinha o que nós chamamos de conceito de Maya, né? Que é a questão dos véus. Né? Maya, ela vai desprendendo os véus e a partir de cada véu ela cria uma nova ilusão. É uma ilusão sobre outra ilusão. Que é a mesma coisa, que o mundo, na verdade, o mundo que você sente, que você vê através dos seus sentidos, ele é distorcido pela sua emoção. Por quê? Porque o mundo que nós vemos, Beto, é o número que nós entendemos como real. E esse mundo ele é mutado, ele é entendido conforme as nossas sensações e as nossas emoções. Até mesmo um evento igual, de um dia para o outro, pode ser visto de forma diferente conforme a nossa emoção ali incutida naquele instante. Né? Exatamente. Essa é a questão de Maia. Mas vamos falar, Betinho, vamos falar assim, porque é muito interessante a gente definir o que é. Muita gente conhece o que é o mito da caverna, que é o principal no primeiro filme de Matrix, né? Porque existem muitas referências no filme que leva ao mito da caverna. E o que é o mito da caverna? Né? É o seguinte: Sócrates fala para Glauco, você lembra, né? Imaginar a existência de uma caverna onde os prisioneiros vivessem desde a infância, com as mãos amarradas em uma parede, eles podiam avistar somente as sombras que são projetadas na parede situada à sua frente. Repentinamente, Como um filmezinho, né? exatamente. Um certo dia, um dos prisioneiros foi liberto. Ele anda pela caverna e vê o fogo, aquele fogo que fazia aquelas sombras. E ele fica cego momentaneamente. Mas ele se esforça um pouco, ele consegue se adaptar e ele continua saindo da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê o sol, e o sol novamente o cega, momentaneamente. Mas ele se recupera daquela cegueira, ele consegue ver e ver o mundo real. E esse mundo real o impressiona. Ele fica extasiado de saber que o mundo é tão diferente. Né? E pela A primeira luz, vez ele vê uma árvore, ele vê um, né? ele vê uma árvore, sua Talvez. visão, e ele começa a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade, são cópias imperfeitas de uma parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas: retornar para a caverna e libertar seus companheiros ou viver na liberdade. O que é que ele Uma faz? possível consequência. Ele volta. Ele volta para salvar seus companheiros, né? Infelizmente, ele é morto. Aí eu vou lá, Beto, para Yang, que eu queria falar do Yang. Yang diz o seguinte: não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tomar consciência da escuridão. Perfeito. Cara, isso é muito lindo, Muito. né? Porque despertar da escuridão da alma exige olhar para si e ver as coisas que fazemos e que somos. E o ruim são os outros, né? A gente nunca é ruim. E é interessante Né? que o Nós filme somos Matrix, ele fala justamente isso. O rapaz do filme, o protagonista principal lá, o Neo, o Neo.
que é um anagrama para one, né? Que é um. One, para novo também, né? Isso, também. Né? Porque foneticamente, né? Fonética. New, né? É. Aí New é novo ele, também. ele traz uma boa nova, né? No caso, uma esperança. Então, nesse caso, Isso. além de ser comparado diretamente a Jesus, que sofreu e que morreu tentando, né, restaurar ali alguma paz, né? E alguma verdade, né? No caso, a verdade em si, o Neil, ele é um rapaz que trabalha com computadores, ele trabalha com o virtual. Então é como se ele tivesse realmente vendo um filmezinho na frente dele, como se ele estivesse na caverna de Platão. E tem um momento lá que do filme que a pessoa do outro lado da tela do computador dá orientações para ele seguir o Coelho Branco, que é uma referência direta Alice. à Alice do País das Maravilhas, né? Aí quando É, ele não entende, ele fica sem entender como é que fazer essa referência direta ao livro Alice no País das Maravilhas, quando ele recebe na casa dele um pessoal que foi buscar, porque ele é hacker e ele faz uns produtos que ele vende, né? Ele vende uns programas, né, de computador. Aí a pessoa que foi buscar esse programa, essa pessoa estava acompanhada de uma mocinha e a mocinha tinha um coelho tatuado no braço. Então daí ele foi seguir esse pessoal para saber onde é que eles iam, foram para uma festa. Então aí já é ele saindo da caverna, que é a casa dele, é o monitor, é o lugar de conforto, mas que ao mesmo tempo intrigante. Porque existe sempre essa dialética de querer, de ter um conforto, mas de querer superá-lo, de não conseguir suportá-lo, porque ele chega no ponto do insuportável. Né? Então, temos aí, então, ao mesmo tempo, Heráclito e Parmênides de novo, porque existe aí uma coisa que flui, uma necessidade de mudança e uma necessidade de manutenção da própria vida. Ele quer continuar existindo, ele quer continuar sendo. Então, ele vê uma necessidade de mudar para continuar o mesmo, para continuar sendo o mesmo. Existe um chamado para essa aventura, um chamado que ele vai começar nesse filme e faz uma referência a todos nós que temos também chamados, temos também aventuras, temos também, cada um de nós temos obrigações, um para conosco mesmo e uns para com os outros, né? Isso é discutido em ética, mas nesse momento é preocupante, porque nós estamos em guerra, e não é com máquinas não, ainda é simplesmente entre nós mesmos. E isso é preocupante quando o diálogo, a capacidade de pensar, de questionar, de duvidar, começa a se esvair, a gente fica sem capacidade de síntese, sem conseguir unir o Parmênides com o Heráclito, né? é porque você sair, Beto, da bolha é uma coisa muito difícil. E isso é muito representado no filme, né? Porque a luta de ser diferente, de ser fora da bolha, da caixinha, é uma coisa muito difícil. Ó. Você tem três personagens muito importantes no filme, que é Morfeu, Trinity e o próprio Neo. Né? E depois eu vou falar até a questão do nome dele, que tem uma observação interessante. No filme, a gente observa que Morfeu, Trinity e Neo usam roupa preta, além de óculos escuros preto. Esse filme, isso tudo tem uma simbologia. Tudo Sabe? é pensado, nada é por Tudo é acaso. pensado, Até tudo é a pessoa pensado. que usa branco tem também um significado. Exatamente. O que isso representa? Representa que eles estão fora da caverna e aquilo, a Matrix, não os afeta, não os aliena e nem os reflete na sua vontade, melhor dizendo. É simbolismo filosófico. A roupa preta para não refletir a Matrix e os óculos escuros para não absorver a Matrix, deixar a ilusão alienar. Aí temos mais um ponto do mito da caverna, que é o homem que sai e fica cego temporariamente. Né?
Então, esse filme ele tem muitas coisas interessantes, muita coisa a ser pensada, né? A questão do nome do Neo, o One, né? Também o One, o único, também escolhido, é o que sai da correnteza. Se você lembra do filme, você vai ver que em um determinado momento do filme, ele, Morfeu, leva Neo para conhecer o oráculo. Uhum. Mas uma observação interessante, o Morfeu não abre a porta. Quem abre a porta é o próprio Neo. Por quê? Porque o ato de se libertar tem que ser um ato seu. Né? Você que tem que se libertar da caixinha, da Matrix. E quantas Então, é referências para você. isso nós temos, né? Muitas Isso. referências Então, para a psicologia. ele entra. Aí também, Morfeu, ele fala, tudo que ela disser é para você, não é para mim. Você não precisa me falar. Lá chegando, a primeira coisa que ele observa, né, aliás, que ela diz para ele, né, em determinado instante, ele é observar uma placa que tem na parede. E a placa em latim diz assim: conheça a ti mesmo. É. Conheça a ti mesmo. E ela nota a incerteza dele e nota que para ele não é o escolhido. Para ele não é ele. E isso é muito interessante porque faz ela dizer para ele o que ela precisa saber. O que ele fala? O que ela fala? Ela diz que ele realmente não é o Neo. Realmente ele não, desculpa, que ele não é o escolhido. Porque o escolhido, ele não é uma coisa que alguém diz a você que você é. Não é algo que você diz, é algo que você sente. Ser o escolhido, na visão dela, é uma questão de estar apaixonado por ser escolhido. Então você é. Lembra daquela parte da própria Bíblia que diz assim: eu sou aquele que é, né? Isso. Então é mais uma alusão ao cristianismo que você colocou no começo, né? É. Então tem muita simbologia, né? Olha, em Neo, engraçado, né? Como para sair da Matrix é preciso querer sair, como eu falei antes. Não há atalhos para o despertar. Neo, como você também colocou, questionava o mundo, né? Ele ficava pesquisando na internet, ou ele achava que alguma coisa era estranha, alguma coisa estava esquisita. E é só por isso que Morfeu oferece, então, a tal da pílula azul e a pílula vermelha. Se escolher a pílula azul, Neo volta à sua vida anterior, em que nada será afetado à sua existência. No entanto, se escolher a pílula vermelha, que no caso é um localizador neuroelétrico, que ele terá de realidade demonstrada de uma forma muito violenta. Essa violência logo no início, ele percebe o seguinte: Neo, quando ele é despertado, ele abre os olhos, ele pergunta: por que meus olhos doem? Você lembra dessa parte? Lembro, sim. Aí Morfeu fala assim: Ele porque está você usando pela nunca primeira os vez. usou. Usando Porque pela primeira você nunca os usou. Cara, isso é mais uma vez o mito da caverna. E isso é de forma explícita. Explícita. Assim como todo o seu corpo atrofiado saiu da caverna. Sair da caverna dói. Né? Não é uma coisa fácil. Né? Sair da caverna, você mudar todo um paradigma, né? Você mudar todo um sentimento, né? Você mudar toda aquela aceitação que você tem de mundo para um outro mundo, um mundo diferente, um mundo cheio de possibilidades que você não sabe. Você sair da zona do conforto, Beto, é muito difícil. Sair da zona do conforto. E a Matrix, o filme Matrix fala disso. Você sair da zona de conforto. Você querer mudar o mundo porque você se tornou melhor. E a decisão é Né? sempre sua, né? A decisão é sempre sua. Nós temos Sabe? essa referência E, também no Gênesis da Bíblia, né? Quando a escolha pelo fruto do conhecimento do bem e do mal era o fruto proibido. Né? Por que proibido? Porque saber faz você sofrer, faz você visualizar, sai da zona de conforto, né? Então, o conhecimento, ele traz muito sofrimento e nesse caso, a tomada de iniciativa para o conhecimento teve que vir não de um Deus. Deus não pode
ter trazido o conhecimento, né? É a própria pessoa que tem que ir buscar. Então, se o Deus trouxesse o conhecimento, a gente poderia culpá-lo por ter trazido também o sofrimento junto com o conhecimento, né? Então, ninguém pode culpar Deus. Então, essa trajetória, assim como a referência à caixa de Pandora, né? Assim como referência a essa tomada da pílula vermelha, é uma coisa que é uma sacada genial e que é muito marcante. É uma coisa dolorosa, né? Ele mostra no filme que é algo doloroso. Não é simples, você se libertar não é simples. No filme, outra coisa que é interessante, você até colocou a questão da pilha, né? Ele tem um simbolismo também muito forte, né? Por quê? O que é a nossa vida? O que fazemos além de nascer, crescer, reproduzir e morrer? Né? Essa questão é o que coloca quando ele mostra a pilha. O que você é? Nós nos tornamos máquinas? Né? Nós só fazemos o que tem que ser feito? Só reproduzimos conhecimento, né? E que para está quê? se favorecendo alguma coisa. Né? A gente pode até desconfiar do que seja, né? Eu não vou dar spoiler, Claro. né? Não leva não. A gente desconfia que nós sejamos preparados para sermos trabalhadores braçais ou consumistas, ou os dois, né? Para que a gente não pense muito, para que a gente... É por isso que existem essas modas, né? Que você tem um ano que é salto longo, outro ano é salto curto, né? Para que você se sinta inadequado e compre um outro sapato mesmo sem estar precisando, né? Então, existe todo um processo aí que é do campo mais dos afetos do que da própria lógica. Mas conhecer é se afetar. Agora, justamente sabendo que o conhecimento tem esse tipo de inter-relação com o afeto, é que podem surgir as manipulações. E, devido a tanta manipulação, existem pessoas que se revoltam profundamente e encerram a capacidade de diálogo, e é esse o problema que Neo vai resolver. Porque os seres humanos, eles não dialogam com as máquinas, eles estão em guerra. E quando Mas não sabem, né? Só quem nem sabe sabem, não, os que estão libertos, os seres humanos libertos, né? Os que não estão Não, aí é interessante. são só usados. É interessante, Beto. É interessante a gente fazer uma alusão aqui, um parênteses, né? Nesse momento em que Neo vai falar com o oráculo, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Além dele dizer que ela dizer que ele não é o escolhido, né? Porque o escolhido tem que ser uma paixão, você tem que saber, você não há. É como se ela dissesse que não houvesse espaço para dúvidas. Muito parecido com o Spinoza, que a gente falou. Não há espaço para dúvidas. Então ele sai, tá, ao mesmo tempo, o Cypher, né, ele está negociando com o Smith. A Matrix, um parênteses, a Matrix é um negócio tão ruim, velho, tão ruim que até o robô lá, o Smith, quer sair dela, né? Que a gente vê isso no segundo filme, não no primeiro. Ele vira um vírus de computador. Exatamente. Aí o Cypher, ele entrega toda a trama dos humanos. Ele quer voltar a ser uma das pilhas. O medo, aí personaliza, né? Aí você mostra o outro lado, né? O medo do diferente personalizado. O Cypher é todo o sistema que Neo quer mudar, né? Aí também no filme tem uma cidade, né? Uma única cidade ainda existente, que ela é no subsolo do planeta. O nome da cidade? Sião. Mais um simbolismo do filme, que seria o último reduto do conhecimento do Templo de Salomão. Isso. Sião fica perto do centro da Terra, por conta do calor ali existente, considerando que a luz do Sol e nem o seu calor existe mais na superfície. Não sei se a gente falou, na guerra que houve entre os humanos e as máquinas, os humanos acharam por bem impedir a entrada de luz solar, que era o que alimentava as máquinas. Deve ter sido o último ato desesperado.
No que aconteceu? Eles acabaram com toda a vida na Terra. Porque sem sol não há vida. Sem sol não há vida, né? Então, o Sião representa a nossa voz interior, sabe? A angústia, a inquietação. O seu interior que luta para descobrir a verdade e viver a vida em plenitude. O homem não é produto do meio. Isso eu acho muito legal. O homem ali, Beto, não é mais produto do meio, e sim formatador do meio. Sião representa isso. É a pessoa que saiu de sua eu-si-mesmice e mudou o mundo pela sua inquietude e o desejo de mudar. É a quebra de paradigma. O ser mudar o meio e não o meio mudar o homem. Isso é que Sião representa. Pelo menos foi assim que eu notei, né? Que eu acho que é. Né? Então, na busca da consciência de Neo, né, Morfeu é capturado. Aquela parte em que Smith diz que somos vírus, né? Vocês são vírus, vocês destroem tudo, depois acabam com o hospedeiro, né? Então, é assim que Smith vê o ser humano, né? E ele diz também que houve várias outras matrizes, mundos perfeitos, sem dor. Mas o homem, cara, é inconformista e quer lutar e se superar na visão do robô. Nessa luta para salvar Morfeu, Neo entrega a sua vida como previu o oráculo. Porque naquele momento que ele foi falar com o oráculo, ele ouviu dele, né, daquele programa lá, que ele teria que fazer uma escolha difícil. Salvar a sua vida ou salvar de Morfeu. Né? Quando ele, na caça de procurar Morfeu, de achar o Morfeu, ele entra num determinado quarto, isso já no fim do filme, num determinado quarto, e ele leva tiros a queima-roupa no peito. E ele morre. Só que na mitologia do filme, quando a pessoa morre na Matrix, ele morre também na vida real. Isso. E ele de fato morre. De fato ele morre. Só que, como ele era o escolhido, the one, o único, o que acontece? É nesse momento que ele descobre que ele é o escolhido. Porque ele percebe que ele consegue manipular a Matrix porque ele entendeu a Matrix. Ele entende a Matrix, ele entende que ele pode mudar aquele contexto. Então ele se levanta e vai para as balas, né? Ele para as balas, segura, olha assim a bala, né? Lembra dessa cena, né? Lembro. Ele olha a bala e tal. E depois ele vai brigar com o Smith. E entra no Smith e destrói aquele programa. Então, é isso que faz, é a mudança, né? Você mudar o meio e não o meio mudar você. Esse é o ensinamento, né? É você ensinamento fazer, é você ser o resultado do que você faz com aquilo que a vida faz de você. Ou seja, a vida tenta te fazer agir em cima de ti e você reage de uma forma apropriada. É o que a gente comentou lá no Spinoza como conceito de conatos, quando a gente comentou em Nietzsche como conceito de vontade de potência, aqui muito bem representado nessa situação. Né? Pois é, rapaz. Para você ver, né, Beto? A cultura pop utiliza demais a filosofia. E a gente que conhece um pouco por ter lido alguma coisa, não que a gente seja melhor do que ninguém, a gente consegue apenas identificar. Ah, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu costumava dizer, e costumo falar até hoje, que a filosofia fez uma coisa comigo. Ela me tirou a inocência. Ela me fez perceber que eu sou uma coisinha mesmo, um nada, em termos de pensamento. Né? Você acaba percebendo que tudo que você imaginar como uma coisa inédita, uma coisa nova, olha que legal que eu saquei. Não, isso não é nada. Alguém já pensou isso. Já pensou. Alguém já colocou isso no papel, alguém já transformou. Né? E isso é libertador, na minha opinião, sabe? De certa forma. Agora, olha o que Matrix faz, né?
hoje em dia está muito na moda a gente falar e pensar fora da caixa. A Uhum. questão é que fica difícil pensar fora da caixa depois que a gente é condicionado pela própria escola, pelo sistema de educação, a reproduzir padrões de conhecimento, entende? Então fica muito difícil. A gente está dentro de uma caverna. Então tudo aquilo que a gente pensa e que imagina que seja inovador, na verdade só não é porque a gente não consegue pensar fora da caixa. Eu tive um insight interessante a respeito é como se houvesse uma inteligência na natureza que faz com que os seres, quando se reproduzem muito, comecem a se autodestruir. Então, é uma forma de regulação da vida. Mas esse insight foi uma coisa que até Darwin já tinha falado sobre isso, o próprio Cara, Schopenhauer. Então, todo mundo já pensou isso. Se você conseguir pensar em algo novo, é capaz de você sumir imediatamente, como aquela piada do Descartes, né? Penso, logo existe. Ele chega num trem, né? O cogito cartesiano, ele diz, penso, logo existo. Ou seja, ele duvida de tudo, mas como ele não pode duvidar da própria dúvida, e ali é um sinal de que, pelo menos a dúvida, ela existe. Então, como para existir uma dúvida é necessário que exista alguém que duvide, ele chega à conclusão, deduzindo que ele existe. Então, ele coloca essa coisa, essa frase famosa: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. É o famoso cogito cartesiano. Aí tem uma piada que é que o Descartes pegou um trem, tu sabe essa piada? não, Ele falei. pegou um trem e aí a garçonete lá do trem perguntou: senhor Descartes, Monsieur Descartes, o senhor aceita um chá? Aí ele respondeu: penso que não. Aí sumiu. É uma piada que brinca com a ignorância, né, a respeito dessa É, frase dele, né, desse código. uhum. Então, assim, Agora, Beto, a ó, gente não consegue se livrar dessa ignorância, dessa parcialidade, porque nós estamos sim. Agora, questionar isso é como você falou. Questionar isso é extremamente libertador. Que nos é tira assim, esse peso da prepotência, né? Nos devolve ali onde nós pertencemos, nos devolve onde nós devemos estar, né? Que é em nós mesmos, né? Essa humildade de sermos o que somos. E, é, infelizmente, sim, somos é, extremamente castrados e doutrinados. Agora, como fazer diferente? Né? Se pessoas que tentaram fazer diferente foram rechaçadas, Paulo Freire é uma delas, né? Então, não, mas aí é que tá, Beto. Olha, se a gente for trazer, por exemplo, a alegoria da caverna para o nosso tempo, nós podemos dizer que o ser humano tem regredido constantemente, certo? A ponto de estar cada vez mais vivendo como prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação e todo o conhecimento que temos à nossa toda a disposição. disponibilidade, né? Exatamente. As pessoas têm preguiça de pensar, cara. A preguiça tornou-se um elemento comum em nossa sociedade, estimulada pela facilidade que as tecnologias nos proporcionam. A preguiça intelectual tem sido, talvez, a mais forte característica do nosso tempo. A dúvida socrática, o questionamento, a não aceitação das afirmações, se antes analisá-las, elementos que custaram a vida de Sócrates na antiguidade, por exemplo, são hoje desprezados. A política, a sociedade, a vida comum deixaram de ser interessantes para os cidadãos do século XXI, que apenas vivem como se a própria vida tivesse importância maior que a preservação da sociedade. As notícias falsas, fake news, estão enganando cada vez mais pessoas que não se prestam ao trabalho de checar a veracidade, a confiabilidade da fonte que divulga as informações. As redes sociais viraram verdadeiras vitrines do ego, que divulgam uma falsa propaganda de vidas felizes, mas que superficialmente sequer
sequer sabem o peso que a sua existência traz para o mundo. A ignorância, em nossos tempos, é cultivada e celebrada. Vê aí o Olavo de Carvalho, cara. Quem ousa opor-se a esse tipo de vida vulgar, soterrada na ignorância, presa na caverna, como estavam os prisioneiros de Platão. É considerado louco quem é assim. Os escravos presos no interior da caverna não percebem que são prisioneiros, assim como as pessoas que estão presas na mídia, nas redes sociais, no mar de informações, muitas vezes desinformantes da internet. Não percebem que são enganadas. Vivemos, cara, na época do predomínio da opinião rasa, do conhecimento superficial, da opinião inútil, da prisão cotidiana que arrasta as pessoas cada vez mais para a caverna da ignorância. É essa vida que a gente vive. E sair disso, deveria ser fácil, mas não é. E não é Mas por não é. Porque é causador, cara. Causador. A gente sai da nossa zona de conforto, a gente sai, é você brigar com aquela pessoa que ofende a razoabilidade, sabe? E você chegar para a pessoa e dizer assim, cara, isso está errado, você não está vendo. Por exemplo, como é que pode uma pessoa que se dizer cristã e apoiar um torturador? Isso não faz um sentido, cara. E essas pessoas, como hoje eu vi aquele perfil daquele André Fernandes, que é deputado, né? Ele bota assim lá, pela família, por Deus, família e armas. Meu nego, que coisa louca. Na Alemanha, Bolsonaro já estaria preso. Bom, com certeza. Esse país não é um país sério, como dizem que disse De Gaulle, que disse que isso não foi verdade. Né? Como eu tô cara, olha, existe uma liberação forte de dopamina, que as pessoas estão viciadas. Elas atualmente estão mais viciadas em dopamina do que açúcar. Existem estudos que comprovam isso. E o próprio açúcar nem é questionado. É fato consumado. As pessoas consomem açúcar todos os dias, né? Se não direta e indiretamente, e não estão nem questionando isso. Faz profundo mal. Envelhece precocemente, deixa a gente inflamado, doente. E ninguém questiona isso, ninguém está questionando nada atualmente. É como se a gente estivesse começando agora o mundo, a vida. Ó, Beto, o mundo que nos cerca, cara, nos envolve de tal forma que concebemos e aceitamos o que é normal ou o que é aceitável, e sair desse cerco nos conduz a sair da matriz. Mas os aprisionados nos destroem, de tão apegados que estão ao status quo. Se estamos infelizes, reagimos de forma a compensar a velocidade na aquisição de bens, ao invés de buscar as razões dessa infelicidade. Eu recomendo, inclusive, quem quiser, a ler uma palestra que você encontra facilmente na internet, de um filósofo francês chamado André Comte-Sponville, que é aquele A Felicidade Desesperadamente. Muito bom. Da qual eu cito um pensamento que é epicurista. Não sei se esse pensamento é de Epicuro, mas eu achei muito epicurista. Ele diz assim, realmente eu não sei se é dele, mas está no livro, certo? A filosofia é uma prática discursiva que tem a vida por objeto, a razão por meio e a felicidade por fim. Né? Se tem uma coisa que todos nós buscamos, é a felicidade. Isso é comum em todos os seres humanos, acho que 99,9%. Que até mesmo uma pessoa que quer se enforcar está buscando a felicidade. O livro do Epicuro começa exatamente com essa frase. Quando ele... Pronto. Né? Pronto. Aquele então, que acha que é cedo ou tarde para começar a filosofar, é porque acha que é cedo ou tarde para começar a ser feliz. Né? Exatamente. Mas então, é muito legal, cara. Eu fui hoje de um grupo que eu defendo. Por causa de intolerância, você acredita? Eu digo, olha, veja bem, se Hitler, vamos supor que Hitler fez algo bom,
eu preciso destruir o que ele fez de bom? Porque a Alemanha foi totalmente destruída, mas por causa da guerra. Mas vamos supor que basta, por vias democráticas ele fosse deposto. A parte boa dele deveria ser negada por ele ser Mas, fascista? Beto, É porque no eles, caso olha, de veja bem, Hitler Cleiton, em eles particular, estão eu não queimando tudo o de bom que o PT fez. O PT fez muita coisa boa, entendeu? demais. E eles estão Aham. queimando tudo, destruindo. Destruindo como se dizer, não, isso aí tem que ser destruído. Estão destruindo o SUS, estão destruindo a educação. Porque, não, porque esse é aparelhamento do Estado. Eles estão aparelhando de forma diferente, destruindo as coisas boas que servem para que o E, povo saia da miséria e tudo mais. Então, e- não é estabelecido o diálogo, assim como numa guerra de Matrix contra as máquinas, né? exatamente. Beto, a gente está perto do nosso fim, né? O Vai. fim aqui do nosso tempo. E é bom que hoje a gente conseguiu conversar no tempo, né? Que bom. Né? Eu Também queria. a gente se permitiu falar um pouco mais laço, porque se a gente fosse falar todas as referências filosóficas que Matrix tem, existem Pô, muitos vídeos sobre isso já no YouTube. Quem tiver interesse, isso, pode só colocar lá, a gente só ia estar repetindo, né? exatamente. Ah, tem um trecho do filme que é muito, 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 muito interessante, que é o trecho que quando o Trinity conversa, apresenta Neo ao Morpheus, antes da pílula, antes dele entregar a pílula. Sim. Neo pergunta assim, Neo pergunta, o que é Matrix? Morfeu, você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. É o mundo que acredita ser real, que acredita ser real para que não perceba a verdade. Aí o Neo pergunta, que verdade, Morfeu? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu em uma prisão que não pode ver, cheirar ou tocar. Uma prisão para a sua mente. É isso que a gente tem que se libertar. E, aliás, eu não digo nem isso, quem sou eu para dizer isso? O que eu digo é que é isso que a gente tem que perceber do filme. Não, mas Né? cada um de nós tem que sim correr atrás disso. Claro, É uma mas quem pessoa. sou eu para dizer isso para alguém? Lógico, porque você está buscando Né? está fazendo a sua parte, né? Exato. Agora, tem outra coisa legal, Beto, o filme, é questão dos nomes. Né? A gente já falou do Neo, né, que é o novo, né? Aí a gente tem a Trinity, que é a Verdade, Trindade, né? que é uma ligação tridimensional, né? Isso. Um tetraedro, E nós né? temos trindade em várias referências de várias culturas. Exatamente. Seria, digamos assim, a ligação tridimensional do ser. E o que seria o ser? É o amor, a vontade e a inteligência, né? Que une o ser. E no caso, Trinity, ela está ali para formar e conduzir o ser. Conduzir o ser para conhecer Morfeu. E quem é Morfeu no jogo do bicho? É muito legal. O Morfeu, na cultura grega, era uma ave que representava o sono e a noite. Uhum. Né? Ele encostava a sua pupila, que era vermelha, e levava os homens ao mundo dos sonhos. Nesse sonho, Morfeu se antropomorfizava e explicava ao homem o que era necessário, abria horizontes e formava verdades, mostrava verdades. Então, cara, esse filme ele é muito bem trabalhado, roteiro. Ele é muito bem trabalhado, né? Eu tenho alguns senões acerca de algumas coisas, mas eu não queria colocar esses senões aqui, porque não se tratava disso, a nossa E conversa. E senões? sim, não, a questão da. Já falei com vocês com relação a isso, né? A questão da, da forçação de barra em alguns aspectos. Mas eu creio que esses aspectos sejam mais por conta de trazer ao filme um ritmo, né? Uma razoabilidade em termos de narrativa. Isso acontece e é uma das coisas muito interessantes do cinema e faz os filmes serem interessantes e agradáveis, né? Até para a vista, para ser visto pelas pessoas sem tantas
tem tantas pretensões, né? Apenas como entretenimento. Isso. Né? Foi. É uma sacada genial, uma sacada de conseguir atrair as pessoas inicialmente pela estética, para depois Isso. haver um questionamento ético, filosófico, enfim. O Diógenes fazia muito isso. Ele começava a cantar, quando a pessoa começava a se reunir em torno lá dele, ele cantava muito bem. Aí ele começava a esculhambar todo mundo, porque ele era o símbolo. É verdade. É Mas foi muito verdade. boa a nossa conversa. Posta aí para a gente ter mais Sim, esse nosso a gente encontro. E o poder próximo ouvir de novo. sobre o quê? Ó, a gente conversou sobre isso, Beto. Eu acho que a gente podia tratar um outro filme também. Eu acho que essa estética de trabalhar nos filmes é interessante, porque, de certa forma, alguém já viu e talvez em algum momento a pessoa tenha questionado isso ou aquilo do filme. Então, o filme que eu gostaria de trabalhar com você na próxima quarta-feira seria O Advogado do Diabo. É, Né? A gente pode tratar nesse filme questões polêmicas, mais sérias, como o suicídio, por exemplo, né? A perfeito. escapatória, questão dos pecados capitais. Então, são coisas que a gente pode trabalhar nesse filme a partir dessas ideias. O que você acha? Perfeito, combinado. Perfeito, né? Pessoal, interessante aqui, a gente não combina nada que a gente vai falar numa hora, viu? A gente joga a ideia e a gente estuda e na quarta-feira a gente conversa. É assim que é nosso trabalho aqui. Teve algum Não é isso, comentário Beto? aí dos amigos da online? Não, né? Hoje não teve. Teve sim. Teve sim. É porque a gente aqui na conversa a gente acabou se perdendo. Ó. Aqui eu não vi nenhum comentário, não. Só o pessoal que entrou Ah, para o, assistir. o Reginaldo falou sobre a questão do livre-arbítrio, que o filme fala muito sobre isso. Né? O Mac disse que, assim como Star Wars, é na realidade que esperamos sempre por um Salvador. Né? É, Assim triste como isso, né? Matrix escolheu, Triste de um não é? país que precisa de um salvador, de um herói, né? Mas essa história aí, cara, essa frase, ela precisa ser contextualizada. Vai. Ela faz parte de uma peça de teatro, Aham. que a gente pode até conversar sobre ela depois, Uhum. viu? É muito legal Eu isso aí. conheço essa história. Fala aí para o pessoal aí. Não vai dar tempo, não, Dá mano. tempo não. Vai já acabar o nosso tempo, não. É bom se despedir, né? Guarda para o Né? próximo encontro. Exatamente. Que Isso vai é uma ser, peça de teatro que e vai essa ser questão sobre o precisa advogado do diabo e a temática. O advogado do a diabo são referências temática. para filosofia. A questão, a gente pode trabalhar Schopenhauer, é a questão do seu suicídio, né? Ah, beleza. Show. Né? O suicídio, que é uma coisa muito importante a gente discutir, né? Não podemos colocar por debaixo do tapete as coisas que são importantes. A gente tem que Não, com discutir certeza. para encontrar soluções, ou pelo menos encontrar alento na nossa vida. Perfeito. Pois foi um grande prazer. Até a próxima quarta. Obrigado Até, aos querido. amigos que nos acompanharam aí até agora. E vamos em frente, abrindo a cabeça aí, principalmente a nossa, para ver se a gente consegue pensar fora da Matrix. Exatamente. Pensar fora da Matrix é como revitalizar a nossa própria vida. Não somos máquinas, somos mais do que isso. É isso Nós aí. somos muitas coisas. A única coisa que não somos é um objeto imutável. É isso aí, meu jovem. Forte abraço, cara. Falou, irmão. A gente vai se falando. Felicidade. Tudo bom.